Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Muito bom a gente poder ter essa oportunidade de compartilhar a palavra aqui no segundo dia da escola GPM, e a gente é sempre uma alegria falar acerca da Escritura, e nós sentimos muito honrados e privilegiados por esse convite. Obrigado, pastor Gerson, obrigado pela confiança de compartilhar esse culto. Estamos vindo de Cabo Frio e não está frio, né? Piada de tiozão, né? Mas não está frio, está quente. Ontem nós estávamos lá perto de Nilópolis. Meu irmão, acho que tinha 54 graus ontem ali na Baixada. Meu Deus, muito calor. Mas faz parte. Mateus capítulo 16, verso 13. Mateus 16, verso 13. Eu gosto muito da ideia das escolas, porque ela traz para a gente, ainda que no inconsciente, um pensamento de construção. Ou seja, a gente vai passar aqui um tempo construindo, né? Edificando, aperfeiçoando. E penso isso ser muito importante para a igreja, porque nós saímos daquela ideia rápida, nós saímos daquela ideia de que as coisas precisam acontecer hoje, e nós entramos num pensamento escolarizado. Ninguém que coloca o seu filho na escola espera que ele seja formado no primeiro dia, na primeira semana, nem no primeiro mês. Então, o nome escola traz para a gente a ideia de processo, a ideia de crescimento, a ideia de amadurecimento, né? Então, eu abençoo para que esses dias sejam assim, né? Que cada ministro possa colocar uma pedra nessa construção, nessa edificação que Deus ele separou por esses dias aqui na escola GPM, e me sinto feliz de poder estar aqui. Em Mateus 16, verso 13, diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto no terceiro dia, ressuscitasse.
Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo algum vai te acontecer. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Só até aqui, feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Tua palavra que é como um fogo ateado dentro de nós, que é como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, que é capaz de quebrar corações duros. A tua palavra que é como uma espada de dois gumes que penetra até mesmo a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, que essa sua palavra venha permanecer entre nós, que enquanto falamos aqui do texto sagrado, que a tua palavra, que é o próprio Cristo, possa ministrar dentro de nós. Te peço isso para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Eu gosto muito dos evangelhos e tenho um apreço pelo Evangelho de Mateus, porque eu considero a narrativa, o texto de Mateus, um texto específico para um público judeu, um público judaico, e isso me faz perceber dentro do livro de Mateus algumas coisas muito interessantes com relação àquilo que Mateus quis liberar para a sua comunidade, para a sua igreja daquela época, para aquelas pessoas que ele estava escrevendo para aquela geração. No livro de Mateus tem uma história de Jesus sendo contada especificamente para grupos judaicos. E essa história começa em Mateus capítulo de número 4, verso 17, a história de Jesus. Jesus começa a pregar publicamente sobre uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem que Jesus começa a pregar após João Batista. João Batista inicia no capítulo 3, verso 2 de Mateus, e no capítulo 4, verso 17, Jesus ele inicia essa mensagem de arrependimento, essa mensagem proclamando que o reino do porvir, que o reino futuro, que o reino eterno, ele estava no meio daquelas pessoas que estavam ouvindo. E para que aquelas pessoas fossem acessar esse reino, era necessário arrependimento, era necessário um tipo de postura. No capítulo de número 5 e até o capítulo de número 7, Jesus ele começa a ensinar um tipo de ética que era necessário que é necessário para que aquelas pessoas que acessassem o reino dos céus, acessassem o reino eterno, pudessem se manter dentro desse reino. Então ele começa a ensinar sobre as bem-aventuranças. Ele ensina no capítulo 6 sobre a forma de orar. Ele ensina sobre a forma de jejuar. Ele ensina a maneira de que o Pai, a maneira com que o Pai esperava com que os discípulos pudessem viver na terra como no céu. Tem um tipo de cultura do reino de Deus, no capítulo de número 5 ao capítulo de número 7, que são os ensinos que nós conhecemos como os ensinos do Sermão do Monte. No capítulo de número 8, Jesus não está mais ensinando e nem proclamando arrependimento. No capítulo de número 8, Jesus começa a demonstrar os sinais desse reino. Ele não está mais daquela forma falando sobre arrependimento e nem ensinando sobre como nós devemos nos comportar no reino de Deus, mas ele agora começa a curar pessoas, ele cura cegos, ele cura paralíticos, ele começa a demonstrar
que esse reino que ele estava proclamando, que esse reino que ele estava ensinando, agora estava na terra, entre aquelas pessoas. Então, todas as vezes que Jesus curava uma pessoa, ele estava dizendo o seguinte: é um sinal de que no reino futuro não vai ter enfermidade. É um sinal de que no reino futuro Deus, ele vai enxugar dos olhos todas as lágrimas, enquanto ele está trabalhando com pessoas que são necessitadas. No capítulo de número 13 de Mateus, Jesus ele começa a ensinar para os discípulos. As parábolas são 7 parábolas sobre o reino dos céus. E essas parábolas são como parábolas que para a multidão ele ensina de uma forma codificada, para que aquela multidão não entendesse. E penso eu, porque no meio daquela multidão haviam sírio-fenícios, haviam pessoas que eram de outras etnias, e que naquele momento a porta para a entrada na comunidade de Israel ainda estava fechada. Então por isso ele está proclamando só para os discípulos, por isso ele está proclamando só para os hebreus, só para aqueles judeus. E aí, para os discípulos mais chegados, ele descodifica essas parábolas. Ele começa a explicar o que aquelas parábolas queriam dizer. No capítulo de número 15, Jesus começa a falar de uma forma veemente contra a religião dos fariseus. Ele começa a dizer que aquela religião tinha a ver com um fermento que levedava toda a massa, tinha a ver com algo que beirava a pura hipocrisia. E aí nós vamos chegar no capítulo 16, aonde nós lemos. E eu narrei aqui, talvez em 1 minuto, 1 ano e meio de ministério de Jesus. Ele passa 1 ano e meio proclamando arrependimento, ensinando sobre os valores e a ética do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, curando toda sorte de enfermidades, demonstrando que o reino de Deus estava na terra, confrontando as elites religiosas do seu tempo, da sua geração. E agora, depois que passa 1 ano e meio desse ministério público de Jesus, o que ele faz? Ele chama os seus discípulos, os 12. Ele entra no barco com os 12. Ele atravessa o mar da Galileia e vai para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. E ele vai para essa cidade para fazer um encontro ministerial, um encontro de liderança, uma reunião dos presbíteros da igreja. E ele vai nesse lugar, e interessante, fazendo um parênteses aqui, esse lugar, Cesareia de Filipe, é um lugar pouquíssimo apropriado para qualquer pessoa fazer um tipo de reunião judaico-cristã. Porque Jesus ele leva os discípulos para um lugar hostil, porque Cesareia de Filipe, a guarda pretoriana, estava toda ali, porque é uma cidade que foi edificada em homenagem ao César romano, ao imperador romano, para que quando o imperador romano passasse, saísse da Europa e viesse do Oriente, ele pudesse ter uma pequena Roma ali. Então Cesareia de Filipe é uma pequena Roma dentro do território de Israel. Nesse lugar, guarda pretoriana, nesse lugar, culto aos deuses pagãos, nesse lugar, culto ao império, nesse lugar hostil, é que Jesus leva os seus 12 discípulos, depois de 1 ano e meio de discipulado, 1 ano e meio de sinais, 1 ano e meio de ensino, para conferir algumas coisas que nós vamos perceber aqui, que para ele eram importantes. Ele faz uma pergunta aos seus discípulos nesse lugar hostil: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E isso para a gente, hoje aqui, no ano de 2023, quando nós falamos Filho do Homem, a primeira coisa que vem na nossa mente é que que Jesus está falando sobre um tipo de humanidade de Jesus. E não é isso. O que Jesus está perguntando para os seus discípulos é quem as pessoas estão pensando acerca de Daniel. Daniel 7 fala sobre essa figura do Filho do Homem, que tem a ver com um ser celestial que entra e recebe o reino para governar tudo sempre. Então Jesus está perguntando o que as pessoas estão dizendo sobre o Filho do
do homem, porque para eles ele já estava revelando que ele era essa figura, mas não estava clara para aquela multidão que havia provado os milagres, que havia ouvido o ensino, que havia de alguma forma estado com Jesus há 1 ano e meio. Então ele procura ter um tipo de feedback ministerial para saber o que as pessoas estavam pensando acerca das profecias que falavam acerca dele. Então, para Jesus, ter um feedback é positivo. Ter um feedback fazia parte do ministério de Jesus. Ele queria saber o que estava acontecendo, qual era a visão que as pessoas estavam tendo a respeito dele. E aí os discípulos dizem: olha, o pessoal está dizendo por aí que você não é o filho do homem, não. O pessoal está dizendo por aí que você é Jeremias, mas estão dizendo também que você é João Batista, estão dizendo que você é algum dos profetas, mas ninguém está associando você ao filho do homem de Daniel 7. Ou seja, as pessoas até acham que você é um profeta, mas as pessoas não estão achando que você é um ser divino. E aí Jesus olha, poxa, e eu fico assim, no que Jesus parecia com Jeremias? Talvez pouca coisa, talvez o seu amor por Jerusalém, pela sua pátria e coisas assim, talvez assemelhe Jesus com João Batista, mas as pessoas confundiram, por meio do ensino de Jesus, dos milagres de Jesus, da proclamação do reino vindouro de Jesus, com o profeta Jeremias, e também associaram Jesus com João Batista. E você vai ver que João Batista acabou de perder a cabeça, e eles já estavam dizendo que o espírito de João Batista estava sobre Jesus, ou seja, uma confusão tremenda. Sabe por quê? Porque não era fácil discernir quem era Jesus por meio dos olhos naturais, por meio dos meios naturais, por meio dos meios visíveis. Não era fácil, porque ele chega em um determinado momento em que as pessoas estão, sim, com uma expectativa apocalíptica, com uma expectativa messiânica, só que quando ele vem sem forma e sem formosura, ele vem de uma maneira que as pessoas não esperavam, porque o reino dele, ele dizia, não está aqui nem ali, porque quando disserem que o reino está aqui ou está ali, não é o reino de Deus, porque o reino de Deus não tem aparência visível. Jesus, ele não recrimina a visão que as pessoas estavam tendo acerca dele, mas ele chama os discípulos e ele coloca os discípulos na parede, porque a multidão tem uma visão embaçada sobre quem é Jesus. Tudo bem, ele não repreende. As pessoas chamavam ele de Jeremias, mas ele não repreendia. As pessoas o chamavam de João Batista. Meu Deus, é tipo um espiritismo, e ele não rebate as pessoas. Mas para os discípulos ele diz assim: e vocês? E vocês que vão na sinagoga comigo, que vão oferecer sacrifícios no templo comigo, e vocês que comem comigo todos os dias, que celebram a Páscoa, que celebram as festas comigo durante esse tempo, quem vocês dizem que eu sou? E eu penso que essa pergunta é uma pergunta chave para aqueles que se dizem discípulos de Jesus, porque parece muito óbvio, Jesus é o Filho de Deus, mas o que está acontecendo aqui é que não era tão óbvio assim as pessoas conseguirem ter uma visão clara de quem ele era, porque a visão está turva, a visão está nebulosa, eles não estão tendo clareza sobre quem é o Messias. Porque eu já vi muita gente dizendo, pastor, mas os judeus rejeitaram Jesus, né? As pessoas estão com pedra nos fariseus. Se Jesus vem da maneira como ele veio naquela época, nos dias de hoje, muitos de nós que estão na igreja também iríamos rejeitá-lo. Também iríamos rejeitá-lo. Porque ele está dizendo: o meu reino não é como o reino desse mundo. Como é o reino desse mundo? Cheio de leis, cheio de maracutaia, tem princípios de governo diferentes do reino de Jesus. O reino de Jesus não é como o reino desse mundo. E nós temos uma expectativa de que o reino de Deus, o reino de Jesus, seja como o reino que nós conhecemos.
Então nós conhecemos um tipo de reino e queremos que o reino de Deus seja igual ao nosso reino, igual àquilo que nós entendemos por reino de Deus, por aquilo que é diante dos nossos olhos reino, porque nós temos a história para mostrar para a gente o que é um reino. Mas aí Jesus então está dizendo: meu reino não é como o reino dos homens, meu reino não é desse mundo, meu reino é diferente. Então pode ser que a expectativa de reinado que vocês têm seja diferente daquela que eu vou propor. Isso frustrou muita gente, porque era isso que muitos estavam aguardando: um reino na medida dos homens, da forma dos homens e não da forma de Deus. E então Jesus ele pergunta aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E a minha proposta hoje para a gente aqui, repita comigo assim: nós estamos numa escola. A minha proposta é que a visão que temos sobre quem Jesus é nessa noite seja ampliada. Amém? No final eu vou perguntar se a gente vai conseguir ou não. Amém, pastor? Mas a minha proposta é essa: que a visão que nós temos sobre quem Jesus é seja pelo menos ampliada. Porque o nosso papel sobre falar que o Evangelho é o poder de Deus é fazer com que as pessoas elas conheçam quem é o poder de Deus. Sabe quem é o poder de Deus? O Messias. Sabe quem é a sabedoria de Deus? O Messias. Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Pedro, quando Jesus faz essa pergunta, ele veemente, como sempre, ele se levanta e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Só uma particularidade aqui, outro parêntese: às vezes nós pensamos que João Batista, Jesus Cristo, esses nomes, esses títulos são sobrenomes desses judeus, e não tem a ver com sobrenome. Batista não é sobrenome de João, Cristo não é sobrenome de Jesus, são títulos que a Escritura acabou dando para esses homens, mas não tem a ver com sobrenomes, porque não havia sobrenome. Sobrenome é algo aí moderno, né? Na época antiga os homens eram conhecidos por causa dos seus pais. Então o nome de Jesus era conhecido como Yeshua ben Yosef, ou seja, Jesus filho de José. Assim os homens eram conhecidos naquela época, por causa dos seus pais. Então o nome Cristo, esse nome que foi, como que eu posso dizer, aportuguesado, né? Ele foi trazido, né, para a gente como um título, né? Esse nome Cristo, ele aparece da primeira vez lá, né, o conceito, né, que a palavra Cristo quer dizer ungido. A palavra ungido é a mesma palavra que Messias, que se usa para Messias. E essa palavra ela vai aparecer pela primeira vez quando Saul ele é ungido por Samuel como rei. É ali a primeira vez que aparece o conceito ungido. Então quem é ungido? É um homem que é separado por Deus e é dado a ele uma tarefa de reinar sobre a nação, especificamente sobre a nação de Israel. Então o conceito vem lá de Samuel, quando Deus diz: Samuel, pega o vaso e vai ungir Saul. Então essa palavra vai permanecer na Escritura até Jesus. Quem é Jesus? Jesus o ungido, ou seja, aquele no qual todas as pessoas de Israel tinham uma expectativa, a expectativa messiânica, a expectativa de que Deus iria levantar um ungido, o Messias. E para a gente, né, hoje, modernos, o Cristo, né, o rei de Israel, e que depois que passou pela cruz, se tornou rei de toda tribo, língua e nação. Nós passamos a ter um Messias por conta da cruz. Fecha o parênteses aqui. Então, quando Pedro ele olha para Jesus, porque as pessoas estão olhando, a multidão que diz que Jesus era Jeremias, que era João Batista, a multidão está tendo uma perspectiva pelo lado de fora. A multidão está tendo um olhar diante do estereótipo de Jesus,
diante da natureza de Jesus, a natureza humana de Jesus. Então eles estão tendo um olhar superficial sobre quem Jesus era e estão medindo Jesus por aquilo que eles estão vendo. Então, por aquilo que eles estão vendo, o estereótipo de Jesus é um Jeremias, é um profeta. Esse é o estereótipo. Só que quando Pedro, ele olha para Jesus e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não tem esse tipo de visão, esse tipo de visão superficial. Pedro tem uma visão daquilo que realmente era. Ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro tem uma visão de dentro para fora. Pedro não enxerga de uma forma apenas aparente. Pedro enxerga na essência. E quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu penso que essas duas porções, essas duas palavras, elas têm a revelação daquilo que é a essência do Evangelho. Porque a primeira parte, Pedro diz o seguinte: tu és o Cristo, tu és o Messias. Ou seja, aquele judeu de 31 anos e meio não era um profeta. Aquele judeu de 31 anos e meio não era Jeremias, não era João Batista. Aquele judeu que estava ali era o próprio Messias, era aquele que as profecias anunciavam de que ele iria vir para trazer um reino e que esse reino não teria fim. Essa é a primeira palavra, ele é o Messias. O Messias que depois que passa pela cruz se torna um rei de tribos, línguas e nações, como nós vimos na página final do livro. Em Apocalipse vai dizer isso. O final da história, quando a história é redimida, sabe o que acontece? Ele se torna o rei de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as etnias, de todas as raças. Pedro tem uma visão privilegiada. Agora pensa comigo, aonde ele está? Cesareia de Filipe. Em Cesareia de Filipe, ou seja, uma pequena Roma. Eu estou dizendo que o meu rei não é César. Em Cesareia de Filipe, eu estou tendo uma revelação de que a minha vida não está debaixo do governo do Império Romano. Num lugar hostil, pouco apropriado para se ter qualquer tipo de revelação. Pedro, pelo Espírito, ele diz o seguinte: tu és o Messias, o meu rei, o meu governador, aquele que, porque o imperador, o rei, ele não possuía apenas as terras onde ele conquistava, as pessoas também pertenciam a ele. Então quando Pedro diz tu és o Messias, está dizendo: tudo que eu tenho e tudo que eu sou te pertence. Então imagina se passa um guarda da pretoriana de Roma. Mas há 30 anos atrás mataram todos os primogênitos porque houve uma palavra de que o Messias de Israel estava nascendo. Ou seja, naquele momento, sabe o que Pedro está dizendo? Que todos os planos de Roma, todos os planos dos príncipes desse mundo foram frustrados, porque o Messias, ele permanece vivo para cumprir o plano de Deus e não dos homens. O guarda passando ali e fala: meu irmão, cadeia. Esquece, é levar ele para o Xilindró. Porque ele está tendo, o evangelho sempre vai ter um ar subversivo, irmão. Porque ele está tendo uma revelação que é contra a política vigente. E é dentro da política vigente só pode governar em Israel quem Roma quer. Porque Herodes só ficou ali por causa do que Roma quis. Deu um golpe de Estado. Construiu um templo fabuloso para poder os judeus olharem para ele e o aceitarem. E o templo era o templo de Deus? Não, era o templo de Herodes. Uma obra faraônica, para que as pessoas olhassem: uau, Herodes é o cara. Os planos foram
frustrados. O Evangelho, ele sempre vai ter um ar subversivo. Sempre. Porque o nosso reino não é desse mundo. Essa é a primeira parte da revelação de Pedro. Mas tem a segunda. Ele diz, e ele também é o Filho do Deus vivo. Essa palavra Filho de Deus não é porque Pedro está querendo dizer que Jesus é Deus. Não. Hoje nós pensamos assim. Pedro está dizendo que Jesus ele é divino quando ele fala que ele é o Filho do homem, de Daniel 7, que você pode ler. Agora, quando ele diz que Jesus é o Filho de Deus, sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma crítica ao Império Romano, sabe por quê? Porque nessa época de Jesus havia uma cerimônia de divinização para que os filhos dos imperadores que morriam recebessem autoridade. Então, o pai ele tem um filho, mas para que a população de Roma veja o filho com autoridade, se tinha uma cerimônia de divinização. Então o camarada morria, fazia uma macumba ali, né, para poder o cara se tornar Deus, divino, meu Deus, é filho de... Aí o que fica? É filho de Deus. Então César, Filipe se tornou Deus, nós adoramos a ele. E quem ficou no lugar de Filipe? Filipe II. Quem é Filipe II? O filho de Deus. Então tinha culto para o pai e para o filho. E aí Pedro, dentro de Cesareia, diz o seguinte: ei, não, esse daqui, Jesus, o Nazareno, o filho de José e de Maria, ele é o Filho do Deus vivo. Ou seja, não é do Deus que morreu, gente, mas é do Deus vivo. Ele é o Filho do Deus que vive, não do Deus que está morto, porque os imperadores morriam, mas para ter autoridade, não. Esse é o Filho de Deus. Essa é a revelação de Pedro. E aí Jesus olha para Pedro depois dele ter essa revelação e diz, na linguagem mais atualizada: uau, cara, isso não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o próprio Pai que está nos céus. Eu quero te dizer uma coisa, Simão, tu és Pedro, e sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja, e enquanto eu edifico a minha igreja, as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre ela. A revelação que Pedro tem sobre quem é Jesus, primeiro mostra quem Pedro é. Jesus disse assim para Pedro: Simão Bar-Jonas. Não se esqueça disso. O que é Simão Bar-Jonas? Simão, filho de Jonas. Bar em hebraico é filho. Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. Não te esqueça de onde você saiu. Mas eu quero te renomear por causa da revelação que você tem. Eu quero dizer, tu és Pedro. Pedro recebe uma identidade porque ele tem a revelação de quem o Messias é. A identidade sobre ele, tu és Pedro. E sobre a revelação que você teve, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Quando é que Jesus edifica a sua igreja? Quando a igreja tem a revelação de quem ele é. Quando é que a igreja ela avança contra as portas do inferno? Quando nós temos a revelação de quem Jesus é. Porque quando temos a revelação de quem Jesus é, ele mostra quem realmente nós somos. E a partir do momento que sabemos quem nós somos, com as nossas debilidades, com as nossas falhas, nós podemos receber em nós tesouros, porque entendemos que somos vasos de barro. Para que a excelência do poder seja sempre de Deus e nunca nossa. A revelação mostrou, Pedro está diante do espelho, ele está vendo quem é Cristo, e Cristo está mostrando quem ele é. Aí a revelação traz a identidade para Pedro, e ao mesmo tempo, sabe o que acontece? Jesus dá para ele uma missão: eu vou te entregar a chave, a partir de agora você vai abrir e fechar a porta. Por causa dessa revelação, você vai se tornar um tipo de chaveiro. O que você abrir, Pedro, está aberto. O que você fechar, está fechado. Porque Pedro é comissionado a ser o primeiro a abrir a porta da comunidade de Israel para os gentios, para os pagãos. Ele é o primeiro, ele que recebe essa chave. Ele não conseguiu abrir, mas a chave estava aberta. Ou abriu poucas portas. Mas quem recebeu a chave foi ele.
revelação não é tudo. O que é revelação? Revelação é você olhar uma sala que está ali por meio da fechadura. Isso é revelação, tu está olhando o que está lá. Mas a gente precisa de sabedoria. O que é sabedoria? A chave para poder você abrir a porta e acessar o que está lá. Então tem muita gente que tem revelação, mas não tem sabedoria para acessar aquilo que você está vendo. Eu lembro que tem uma palavra que eu demorei muitos anos para entender. Deus quando chama Jeremias, Deus chama Jeremias ainda muito novo, diz para ele assim: o que você vê, Jeremias? Aí Jeremias: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí depois Deus começa a falar uma profecia que não tem nada a ver com aquilo que ele falou na primeira vez que falou com Jeremias. Eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus diz para Jeremias: viste bem? Aí Deus vai e começa a falar outra coisa que não tem nada a ver com a vara de amendoeira. Porque, gente, eu procurei livro, comentário, o que é vara de amendoeira? A teologia nunca conseguiu me explicar. Só que um dia eu entendi. Sabe por que Deus mostrou uma vara de amendoeira? Porque Deus queria conferir se aquilo que Jeremias estava vendo era realmente aquilo que Deus estava mostrando. Então, por vezes, Deus nos mostra coisas que não tem nada a ver e que não é para a gente contar para ninguém. É só para Ele conferir e alinhar a nossa visão, para saber se nós estamos vendo bem. Por isso que quando Deus mostra algo, cuidado, irmão, porque às vezes a palavra não é para você, não é para o tempo presente. Porque não adianta ter só a revelação, nós precisamos da revelação, nós precisamos da interpretação da revelação e precisamos da aplicação. Nós estamos numa desculpa, não é verdade? Porque crente tem pressa, mas Deus não tem, porque Deus não está limitado ao tempo, que é o espaço da história. Já viu? Deus tem pressa! Mas irmão, Deus, quem tem pressa? O que é pressa? Pode dar de quem se atrasa, né? Deus se atrasa. Porque Deus faz todas as coisas no seu tempo e o tempo dele é perfeito. Nós nos atrasamos em corresponder àquilo que Deus queria que acontecesse no passado. Aí existem dias de aceleração. Para quê? Para a gente remir o tempo. O que é remir o tempo? Recuperar o tempo. E aí, por isso que às vezes nós entramos em dias de aceleração, porque Deus está remindo o tempo. Agora Deus não se atrasa. Nós nos atrasamos em corresponder a Deus. Então, nesses dias da escola, Deus vai estar conferindo o que nós estamos vendo. E olha o que Pedro vê. O que Pedro vê está certo? Com certeza. Pedro tem uma visão de dentro para fora. Aí Deus diz para ele: Pedro, isso não foi carne e nem sangue. Ou seja, ninguém pode conhecer Jesus segundo a carne. Se antes alguém tinha conhecido Jesus segundo a carne, a partir de agora ninguém pode mais conhecer. Paulo diz isso. Porque o verdadeiro conhecimento, ele não vem do aparente. O verdadeiro conhecimento, ele vem do Espírito. Paulo ele vai ensinar: a ninguém conheçais mais segundo a carne. Então nós temos que ter muito cuidado com o julgamento aparente. Porque o julgamento aparente pode estar revelando o nosso coração e não aquilo que Deus está mostrando. Por isso que às vezes ele não mostra algo para a gente ficar quieto, porque ele está só conferindo o que a gente está vendo. Então, Pedro, ele está Deus está trabalhando em Pedro para que Pedro tenha uma visão desenvolvida. E Pedro enxerga Jesus e diz para ele: olha, você vai ser um apóstolo que vai abrir caminhos. Você vai abrir novos momentos e fechar ciclos. Por isso você recebe chave, novos ciclos vão se abrir, velhos ciclos vão se fechar. Você vai ter essa autoridade, Pedro. E enquanto você vai fazendo essas coisas, a igreja ela vai avançando diante das portas do inferno. Meu irmão, se você assistir um filme antigo,
medieval, você vai perceber que o que é a porta? As portas de um reino é um lugar onde o reino que está avançando vai tocar. Então portas não tem a ver com ataque. Então não são as portas do inferno que estão abertas e saindo um monte de demônio para lutar contra a igreja, e a gente fica aqui resistindo. Não. Nós estamos crescendo na revelação de quem Jesus é. Ele está edificando a sua igreja. E então nós estamos avançando contra as portas do inferno. A igreja não é um lugar que nós nos escondemos. A igreja é um lugar que nós sermos edificados. Não é verdade? E enquanto Jesus edifica, nós avançamos contra as portas do inferno. Então nós estamos aqui muito mais como num quartel-general, sendo agimentados, ferramentados, do que no lugar onde nós estamos escondidos. Não estamos escondidos, estamos sendo preparados. Amém? E aí, Jesus, ele decide contar todo o plano para os discípulos. Porque, ora, vocês tiveram a revelação correta. Vocês sabem agora quem eu sou. Mas não importa saber apenas quem eu sou, agora eu tenho que te contar um plano. Importa que eu padeça na mão dos anciãos. Importa que eu sofra. Eles vão me matar, mas fica tranquilo, eu vou ressuscitar. Pedro, na hora, ele diz assim: ei, está amarrado. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu acabei de dizer agora que você é o Messias, e Messias não morre. Peraí, eu acabei de dizer que você vai governar sobre Israel, e você está falando que você vai morrer. Não pode, porque o Messias tem um final feliz. Porque a expectativa daquela geração é a expectativa de um Messias que vai vir num cavalo, lançar várias espadas, chamar os exércitos, lutar contra Roma e expulsar o inimigo daquele território. Essa é a perspectiva que eles têm. Mas Jesus, ele vem diferente. Ele diz: eu sou o Messias, mas eu vou morrer. Eu sou o Messias, mas eu vou fazer da maneira como vocês não estão esperando. Porque vocês querem ver a força e o poder. E eu vou mostrar a fraqueza. Eu vou mostrar a fraqueza e a morte. Porque Deus, para vencer, ele só precisa ser fraco. Deus, para vencer, ele só precisa morrer. Porque se na fraqueza Jesus tomou o cosmos, se na fraqueza ele está restaurando todas as coisas, tanto aquelas que estão nos céus quanto aquelas que estão na terra, você imagina no dia do seu poder. A gente não precisa ser forte. A gente só precisa confiar e ser fiel àquele que criou todas as coisas. Porque ele já ensinou como que opera o poder de Deus. O poder de Deus opera na fraqueza. Quando estamos fracos, é que então estamos. Mas a gente quer, vamos lá, puxa a espada, vamos avançar. Deus, morra. Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Porque Deus morreu. Acho interessante o último texto que fala de Sansão, que diz assim: e Sansão matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Cara, quando eu li esse texto, tem anos que esse texto fica no meu coração. E Sansão matou mais com a sua morte do que em toda a sua vida. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, nós pensamos num super-herói. Mas Deus está dizendo o contrário. Ele está dizendo: o homem de Deus, quando morre, vence. Jesus vai dizer para os discípulos: gente, peraí.
Eu conto o plano para vocês e vocês querem seguir o reino do mundo. Os reinos desse mundo é que operam nessa dinâmica que vocês querem. E não pode ser assim entre vocês. Entre vocês, o que perde é o que ganha. Entre vocês, os mansos é que herdam a terra. Entre vocês tem um outro tipo de operação. Não pode ser conforme este mundo e este século, porque o Deus desse século, ele continua cegando o entendimento das pessoas para não crerem na glória do Evangelho. E a glória do Evangelho é um Deus que morreu crucificado. A Herbert diria em Satanás: cara, ele tem uma revelação, mas como eu disse, revelação não é tudo. E agora quando o plano eterno é mostrado para ele, ele desconfia de Jesus. Ele diz: não pode. Jesus esclareceu: arreda-te de mim, Satanás. Pedro se pareceu com o diabo. Por quê? Quis uma coisa boa, a vida. Pedro se pareceu com Satanás, não porque ele bebia, usava droga, prostituía, não. Ele se pareceu com Satanás porque ele quis distorcer o plano de Deus. Quando ele quis que o plano se adequasse ao seu tempo, à sua história, à sua perspectiva. O plano de Deus não se adequa à nossa perspectiva. O plano de Deus continua sendo dele, continua sendo eterno. Nós somos cooperadores e nós queremos que ele escreva a história dele nessa geração, nos usando, mas que nunca seja o nosso plano, que sempre seja o plano dele comigo. Arreda-te de mim, Satanás, porque você está cogitando as coisas dos homens. Pedro se parece com o diabo que está cogitando coisa humana. Não é porque estava matando, roubando, destruindo, usando droga. Simplesmente se pareceu com um diabo, quando ele quis fazer uma coisa boa. Não quero que você morra, quero que você cumpra a profecia. Mas a profecia deu da perspectiva messiânica que Pedro tinha. Vocês querem me seguir? Primeiro, neguem-se a vocês mesmos. Ou seja, abram mão do direito de se ter direito. E então, tomem a sua cruz para então me seguir. Olha o que Jesus está dizendo. Porque, irmãos, a gente precisa configurar mais uma vez a palavra cruz. Cruz para a gente sempre soa como sofrimento. Cruz para a gente sempre soa como empecilho. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: a minha sogra é a minha cruz. Quase que falou assim: fala dele. O meu cunhado é a minha cruz, o meu patrão é a minha cruz. Não é assim, você ouve na linguagem, né, do dia a dia as pessoas dizendo isso. E às vezes as pessoas pregam sobre isso até, porque pegam a linguagem do dia a dia. Mas sabe que a cruz continua sendo um privilégio, irmão. O que era a cruz para o Messias? Era a missão pela qual Deus se tornou gente. É uma missão especial, é um privilégio. Por isso que Jesus diz para os discípulos: cada um tome a sua. Não é para tomar a cruz de Cristo. Ele já levou a dele. E tentaram ajudar, não deu certo. A cruz era só para ele. Lembra lá de Alexandre? Não é Alexandre? Rufo, sei lá. Que ajuda Jesus a carregar a cruz, não. O que é a cruz? Privilégio. Simão Sirineu, isso. Alexandre Rufo era filho de Simão Sirineu. Cruz continua sendo privilégio. Por quê? Cruz fala de missão. Porque para carregar a cruz a gente tem que negar nós mesmos.
Porque a cruz, ela é um privilégio para aqueles que querem cumprir o plano de Deus, que não tem missão oculta no coração. Sabe, se você for olhar em João 5, no final de João 5, naquela história do tanque de Betesda, lá no final, você vai perceber o seguinte, João 6, perdão, você vai perceber o seguinte, que Jesus, ele cura o paralítico, né? Vai vindo arrastando toda aquela história, e os judeus que veem o paralítico andando, eles começam a dizer assim: quem curou você? Um tal de Jesus aí. Aí encontraram Jesus, o nome de Jesus na época era igual o João, José hoje. Chamaram ele e perguntaram: por que tu curou no sábado? Ele disse o seguinte: porque o filho só faz aquilo que vê o pai fazendo. O pai está trabalhando, então o filho também trabalha. Aí o texto vai dizer o seguinte: a partir daí, os judeus começaram a persegui-lo, tentando matá-lo. A acusação pela qual Jesus foi para a cruz não era porque ele fazia milagres, irmão, porque isso era top. Não é por causa dos ensinos dele, isso mostrava sabedoria. Não é porque ele pregava sobre o reino vindouro, não. Jesus foi levado para a cruz porque ele quebrou um tabu religioso de que se não podia fazer nada no sábado. E aí, a acusação é que Jesus, ele está quebrando a teologia ortodoxa daquela geração, que dizia que Deus não poderia ter filho, porque se Deus é um e ele tem um filho, não é mais um Deus, vão ser dois deuses. Então Jesus diz: olha, eu faço aquilo que vejo meu pai fazer. Eles ficam aterrorizados, e dizem o seguinte: peraí, você está dizendo que você é filho de Deus? Não pode, porque nós aprendemos que Deus é um. E a partir dali começaram a persegui-lo, tentando matá-lo. Sabe qual é a acusação que levou Jesus aí para a cruz? Porque ele disse que era filho de Deus. Ou seja, a cruz é um privilégio para quem é filho. Se você é filho, tem uma cruz. Porque Deus dá missão para filho. Tem certeza que vocês querem me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a missão, e então você vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Porque quem quiser ganhar a sua vida tem que perder. E quem perder a vida pela minha causa, esse vai achar. E o nome vida ali, a palavra vida, não é vida dessa era. É a vida de Deus. É a vida zoe, é a vida ilimitada. Não é algo que acontece conosco quando a gente morre e vai para a eternidade, não. A vida de Deus invadiu o tempo e espaço para todos aqueles que se dispõem a andar com Deus, serem filhos de Deus, que confiam na fidelidade dele, que ele que começou a obra, ele vai terminar até o último dia. Esse já serve um tipo de vida diferente. Uma vida ilimitada. A eternidade não começa quando você morre. A eternidade começa quando você perde a sua vida. Quando você devolve, né? Quando você entrega essa vida. Quando você crucifica essa vida. Paulo vai dizer: olha, agora não sou eu que vivo. Cristo é que vive em mim. A vida que eu vivo é o Filho do homem vivendo em mim. Eu emprestei o meu corpo para o Messias. E agora ele faz dele o que ele quiser. Pedro tem uma visão privilegiada da história. E essa visão, ela é uma visão apostólica. E o interessante é que outros apóstolos também têm a visão sobre o Messias, para a gente terminar. Porque João, começar por João. Olha o que João diz. No princípio, João 1, era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por quem? Por ele.
Olha que interessante. Olha o que João diz, gente. No princípio, João tem uma revelação. E essa revelação de João, você pode comparar com Gênesis 1. Olha o que diz Gênesis 1, para você contrastar com João 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é a visão de Moisés. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É a visão que Moisés tem em Gênesis. Agora João está dizendo o seguinte, gente, havia um princípio antes do princípio. Enquanto havia um incriado, se é que existe essa palavra no português, mas o incriado, Deus estava em Cristo, Cristo estava em Deus e Cristo era a palavra. E por meio de Cristo, e Cristo sendo o verbo, ele criou todas as coisas. Mas Moisés está errado em dizer que Deus criou todas as coisas. Não, ele não está errado. Mas o que está acontecendo é que no passado os homens tiveram também uma visão parcial de quem era Deus. Eles não tiveram uma visão na totalidade. Você lembra de Isaías? Isaías, ele fica olhando para o céu e diz assim, gente, tem ali, eu estou vendo um homem, um filho do homem assentado ali num trono dentro de um templo, e tem querubins que estão diante dele, mas ele não diz quem é o filho do homem. Daniel não diz quem é o filho do homem. Ezequiel, ele também vê o filho do homem se movendo na eternidade, mas eles não têm uma visão clara sobre quem é o filho do homem. Por quê? Paulo vai explicar. Efésios 3, ele diz, o mistério estava oculto antes da fundação do mundo, ou seja, ninguém conseguia discernir o mistério, mas a mim foi revelado. Cristo estava oculto aos olhos daqueles profetas do passado. Eles viam, mas não conseguiam discernir. E agora João está dizendo, peraí, quem criou foi o Messias. Então a visão que João tem também é uma visão privilegiada, porque ele está dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, e houve um início, e nesse início, quem criou todas as coisas? Cristo. Ele cria a eternidade, porque a eternidade foi criada. Como você sabe isso, pastor? Isaías fala pra gente, porque Isaías está falando do Messias. Aí Isaías diz o seguinte, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Uau, Cristo é o pai da eternidade. Num dia, meu irmão, nesse lugar incriado, Cristo, o Messias de Israel, que também é o nosso Messias, disse, haja luz e houve luz. Ele entrou dentro da criação. E os profetas ficavam olhando, gente, tem um homem dentro da criação. Tem alguém vagando ali, tem alguém assentado num trono, dentro de um templo. Tem um templo no céu, irmão. Sabia disso? Sabe aquela coisa, a gente não precisa de templo. Não, os homens não precisam não, mas Deus tem um templo no céu. Sabe aquela questão dos dias templários? Mas Deus tem um templo. E tem um sacerdote, um sumo sacerdote que reina. Já viu isso? Já, na época dos Macabeus, o sumo sacerdote reinava sobre Israel. Mas Cristo nos céus, ele reina e governa dentro de um templo. Por isso, o nosso reino não é como o reino do mundo. Porque no nosso reino é um sacerdote que está sentado num trono dentro de um templo. Isaías, Ezequiel, eles veem. E aí, isso que João está dizendo, no versículo 14, vai dizer que o verbo se fez e habitou. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Meu irmão, sabe o que aconteceu há 2000 anos e 23, mais ou menos? Esse Deus que criou todas as coisas e que começou a habitar e ficou preso dentro da criação, ele entra num ventre de uma mulher judia. Filipenses fala sobre isso. Um
criou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Meu irmão, a encarnação é surreal. Não dá para entender com essa mente natural. Porque o Deus que criou tudo, que criou a eternidade, que criou os céus, que criou a terra, que criou o homem, ele veio habitar dentro de um ventre e possivelmente abriu mão de ser Deus, de ter consciência. Isso me assustou. Porque a encarnação fala do Deus Todo-Poderoso, de a sabedoria de Deus ter ficado inconsciente no ventre de uma mãe, de uma mulher. Dorme com esse barulho. Um mês, 2 meses, a criação agora recebe um tipo de mutação. Porque Deus, ele assume uma genética humana. Ele se entrelaça com uma etnia, com uma raça. Deus não é brasileiro, irmão. Deus é judeu. Ah não, ele é universal, não é. Porque se você disser que Deus não é judeu, você diz que Deus não virou homem. E se Deus é homem, ele é judeu. Quando ela está grávida, ela se encontra com a sua prima Isabel ou Elizabeth. As duas se encontram. O que acontece? Os bebês começam a pular dentro dos ventres e elas são batizadas com alegria. Passam-se 30 anos. João o Batista está batizando no Jordão para a purificação dos pecados e denunciando o templo que não funciona mais. Não está mais purificando ninguém, então vem para o deserto. Ele como sacerdote, porque ele é filho de Zacarias, então ele está batizando pessoas. De repente aparece alguém. Yeshua, eu vim para ser batizado por você. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse daí é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com vocês, vocês por fora, eu batizo vocês na purificação. Mas ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, não muito depois desses dias. Sabe por que João fala isso? Porque há 30 anos atrás ele tinha sido batizado dentro do ventre da sua mãe. Então ele sabia do que ele estava falando. Jesus, ele vem habitar dentro da sua criação. Hebreus, capítulo número 1. Vamos acelerar. Hebreus 1. Aleluia. Se alguém perguntar o que o pregador falou, Jesus. Hebreus 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu que Cristo é. A expressão exata do ser de Deus. Eu lembro de Filipe, está sendo discipulado por Jesus, e ele pergunta a Jesus: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Aí Jesus olha para ele: gente, peraí, eu estou todo tempo com vocês, e vocês ficam pedindo, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque Hebreus diz aqui, ó, ele é a expressão exata do ser de Deus.
Quem vê Cristo, vê o próprio Deus, vê o próprio Pai, vê o próprio Eterno. Deus, quando quis se revelar, Ele não se tornou o sol. Quando o Pai quis se revelar, Ele não quis se revelar por meio de uma montanha. Ele não quis se revelar por meio das marés. Mas todas essas coisas se tornaram deuses para muitas etnias, para muitas nações. As nações acreditavam que existia um Deus que era o sol, o outro Deus que era a estrela, o outro Deus que era a montanha, o outro Deus que era o mar. Quando Deus quis se revelar, Deus, o invisível, se tornou um humano. Quando Deus quis se revelar, Ele não mostrou para sua geração uma luz ou uma fumaça. Ele mostrou um homem. Você lembra de Moisés? Êxodo 33? Mostra-me a sua glória. Deus disse para ele assim: Moisés, não tem como vivo, cara, eu te mostrar a minha glória. Porque olha o que acontece. Vamos seguir o texto lá. Ó. Gente, eu tenho que ir para Cabo Frio ainda. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Ó, Mateus 17. Depois que Pedro tem a revelação, aí o que Jesus faz? Chama os discípulos para o monte. 6 dias depois de quê? Depois de Pedro ter tido a revelação lá em Cesareia. Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, os levou em particular a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu farei 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. A palavra falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa se moveu, e eis que vindo uma nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ouvia ele. Jesus, ele veio, Pedro deu uma revelação de dentro para fora. Aí Jesus chama os 3, os mais amigos, os mais íntimos. Aí diz: eu quero mostrar para vocês uma coisa. Sobe aqui comigo. Tipo o Superman arrancando a roupa. Ele se transfigura diante dos seus discípulos e mostra para os discípulos de dentro para fora quem realmente ele era. E aí Deus cumpre aquilo que Moisés orou, porque Moisés orou lá em Êxodo 33: Senhor, mostra a tua glória. Aí que Deus disse: se você não morrer, você não pode ver minha glória. Aí quando Jesus é transfigurado, meu irmão, na hora, Moisés aparece para testificar, para que o passado pudesse testificar no tempo presente aquilo que para eles ficou nebuloso um dia, aquilo que para eles não tinham clareza. A lei estava ali, representando Moisés, vendo a glória de Deus. E do outro lado aparece quem? Alguém testificando dos profetas, Elias, de que a glória de Deus era o próprio Cristo. Por isso que Hebreus diz: antigamente Deus falou por muitas das vezes, de várias maneiras, por meio dos pais, mas agora Deus está falando por meio do Filho. E aí, sabe o que o texto diz? O texto diz que veio uma nuvem, a voz de Deus saiu de dentro daquela nuvem e disse assim: ei gente, comecem agora a ouvir isso daí, porque esse daí é o meu filho. Ou seja, para um pouco de ouvir Moisés, para um pouco de ouvir Elias e começa a ouvir o Messias. Porque esse é aquele a quem eu tenho prazer. Olha Colossenses, para a gente terminar. Paulo com uma visão gloriosa de quem é Jesus. Colossenses 1, verso de número 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha isso. Sabe o que Paulo está dizendo? Gente, tem um Deus que ninguém vai conseguir ver. O Deus é invisível. Mas quem é Jesus, o judeu? Jesus, o judeu, é a imagem do Deus que não se vê. Ou seja, Deus tem uma imagem. E sabe que a imagem na Escritura é representatividade. Ou seja,
Jesus é aquele que me representa. Talvez nunca as pessoas vão conseguir ver o Pai. Mas Apocalipse diz, porque João, o vidente, ele viu que ele subiu e ele teve uma visão. Ele viu um trono, e nesse trono tinha um judeu sentado. A imagem do Deus que não se vê é o próprio Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele não é apenas aquele que governa, ele é também aquele que sustenta. Ele não é apenas aquele que governa e que sustenta, ele também é aquele que preenche todas as coisas. Ou seja, o cosmos foi invadido por Deus, foi retomado por Deus. Os deuses dessa era, os deuses desse mundo estavam fazendo uma farra, mas o Messias estava na eternidade. E há 2000 anos atrás, ele disse para os discípulos: vocês estão vendo Satanás caindo? É isso que está acontecendo. Os príncipes dessa era estão sendo destronados, porque Deus se tornou homem, porque Deus é judeu. Amém? Glória a Deus. Amém. Espero que eu tenha cumprido o que eu disse.